professor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Tiago Rios, eu sou comentarista da editora Betel, da lição de adultos. Hoje teremos o imenso prazer de aprendermos um pouco sobre a continuação do processo de formação do discípulo, né? Semana passada tivemos o processo de formação do discípulo número 1, uma lição maravilhosa, onde nos instruiu, nos ensinou qual é o papel do discípulo, ele ali no começo da sua formação. Agora já tem um conhecimento ainda mais profundo sobre esse processo do discípulo, de formação do discípulo, sobre a característica do discípulo, né? O comportamento dele, como é que ele tem que tomar suas atitudes, né? O que é ser um discípulo mesmo, verdadeiramente. Portanto, nós iremos aprender sobre isso nesta lição. Lembrando que se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link, e com esse link você pode clicar nele, você será direcionado para a plataforma do ebdenfoco.com. Nessa plataforma você tem acesso à lição em slide, em PowerPoint. Você pode fazer download dela para dar aula na sua sala de aula. Você também pode participar dos nossos cursos que nós oferecemos para o melhor desenvolvimento na sua aula prática, né? Que são os 4 Cs, né? Conhecimento bíblico, conhecimento didático, e assim por diante. Eu quero aqui também deixar um parecer também sobre a lição passada. Nós não conseguimos colocar a lição, pelo menos no sábado, pois houve falta de internet e só pôde ser colocado no sábado à noite. Portanto, eu quero pedir desculpa desde já por causa da lição de número 11, a lição passada, né? Mas, com certeza, eu acredito que muitos, mesmo assim, passando o dia da aula, ainda observaram e viram que eu tenho certeza que a sua aula foi de encontro com aquilo que nós apresentamos aqui no canal EBD em Foco. Amém? Vamos para a lição de número 12. O processo de formação do discípulo. O textuário está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. O texto de referência também está em Lucas, só que aí em 14. Né? O versículo número 23 do capítulo 9 de Lucas. E dizia-se a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É importante nós prestarmos atenção, porque Lucas, ele é o único dos autores que, quando menciona esse versículo, que todos os evangelistas escreveram esse versículo, mas ele é o único que fala assim: e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que a cada dia? Todos os dias nós devemos lembrar de Cristo. Todos os dias devemos renunciar ao nosso eu. Todos os dias devemos entender e compreender que somente Cristo é o nosso Salvador. Todos os dias nós devemos dizer não para o eu e dizer sim para Deus. Portanto, Lucas então foi mais profundo. E aqui, professor, você pode até aprofundar ainda mais na sua lição. A verdade aplicada nos diz: o Senhor Jesus Cristo continua chamando e estabelecendo condições para seus discípulos. Quero frisar aqui nessa parte: e estabelecendo condições para ser seus discípulos. Existe, não é que é regras, né? Mas é padrão. Uma pessoa que se torna discípulo de Cristo, ela é padrão. Padrão em quê, Tiago? Padrão em ter uma vida nova, e a sua característica, a sua vida, a sua maneira de ser, ela tem que ser parecida com Cristo. E ela só vai ser parecida com Cristo quando ela começa a ver as condições que a palavra de Deus nos oferece. É por isso que, na verdade, aplicada está dizendo que o Senhor Jesus Cristo continua chamando e estabelecendo as suas condições para ser seus discípulos. Por que condições? Porque essas condições vão mostrar a você se você está certo, se você está errado, se você está caminhando pelo caminho certo ou se você está caminhando pelo caminho errado.
O texto de referência, como eu falei ainda há pouco, no livro de Lucas 14, do 25 ao 27, do 33 ao 35. Costumamos não fazer a leitura aqui para ganharmos tempo. Só quero frisar aqui no 14, 33, que uma parte, a parte B, não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Poxa, ficou um pouco meio sem sentido. Não, mas se você ler todos os versículos, você vai entender aquilo que eu estou querendo falar. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar o quê, Tiago? Abandonar, largar, deixar para lá. Devemos viver 100%, exclusivamente, daquele que foi o autor da nossa salvação, daquele que nos criou. Entendeu? É por isso que Lucas, ele escreve desta forma. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você tiver com uma perna, né, que nem tem aquela frase que o pessoal fala, o crente Raimundo, uma perna na igreja, outra perna no mundo, você vai acabar caindo de cima deste muro, né? E quando você cair do muro, você vai se arrebentar. Ou você fica lá no Raimundo, lá no mundo, ou você fica na igreja. Ou você toma logo a atitude de ser cristão, de imitar a Cristo, ou você vai logo para o mundo. É simples. Não tem meio termo esse negócio de você ficar aqui e ficar acolá. Entendeu? Então, sobre esse texto de referência, nós iremos meditar bastante, principalmente no último tópico. Eu vou passar aqui adiante para nós ganharmos um pouco de tempo nesta lição. A introdução da lição nos diz: tornar-se um discípulo de Jesus Cristo não está limitado a um culto, uma experiência espiritual isoladamente. Como disse Paul Bendor Samuel, ser discípulo é um estado ativo de aprendizado e crescimento. Há muitas pessoas por aí que pensam que para imitar a Cristo, ou para ir para o céu, ou para ser, para ter a sua vida formada em Cristo, tem que frequentar todos os cultos e está suficiente. Ah, não vou faltar o culto de segunda-feira, culto de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã vou para a escola dominical, domingo à noite vou para a igreja também. Eles pensam que somente fazendo isso, entendeu? A sua passagem para o céu é como se estivesse comprada, né? E esquece que quem comprou foi Cristo na cruz do Calvário. O culto, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, esse culto nos proporciona uma confraternização entre os irmãos, essa comunhão entre os irmãos da comunidade, da sua cidade, do seu bairro, entendeu? Mas isso não lhe assegura que você é um discípulo de Cristo. Você pode muito bem ir para todos os cultos e ter a sua vida totalmente aí lá no mundo, totalmente desgarrada de Deus. Então, para se tornar um discípulo, não é que é uma obrigatoriedade você participar de todos os cultos, entendeu? Mas quem vai para os cultos, é claro, né, que nós que cremos em Cristo devemos participarmos dos cultos, devemos participar das escolas dominicais, dos cultos de doutrinas, mas isso não vai me dar o direito de me tornar um discípulo de Cristo. O que vai me dar o direito de se tornar um discípulo de Cristo são as minhas condutas, são as minhas atividades fora da igreja. É outra coisa também assim falar, fora da instituição no qual congregamos. Amém? A identidade do discípulo. Ponto número 1. Continuando nosso estudo sobre o processo da formação do discípulo, é relevante uma profunda e sincera reflexão sobre o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Stott fala: a razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Stott ele foi bem sincero, né, e bem reto aqui. Nós só falhamos porque nós esquecemos que nós cremos em um Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados. A partir do momento que eu esqueço esta minha vida espiritual, que eu esqueço que Jesus morreu por mim na cruz, que eu esqueço que eu devo renunciar ao meu eu, automaticamente a carne vai aproveitar dessa oportunidade e então com certeza eu irei falhar. Stott então foi
sério e certeiro quando ele deixou essa frase. Mais uma vez eu vou ler. A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Mas, Tiago, o que significa o termo discípulo? Vamos lá. Há vários sentidos são encontrados, né? Vários sentidos são encontrados nas palavras ensinai e ensinando. Aqui são duas ocasiões. No próximo slide vai mostrar aqui essas duas ocasiões. Fazer discípulos, ser um discípulo, instruir, aprendiz, tornar-se um discípulo, seguidor, né? As duas ocasiões são essas. É importante saber que na época era comum, como vemos em Mateus 22:16 e Mateus 9:14, né? As duas ocasiões eram essas. Os fariseus tinham discípulos. Os filósofos antes também de Cristo tinham seus discípulos. João Batista tinha discípulos. Então, estava fácil para as pessoas entenderem o que era se tornar um discípulo. Assim como o Senhor Jesus ordenou que a igreja fizesse discípulos de todas as nações, os apóstolos entenderam o que isso significava. Como eu falei, naquela época lá, todo mundo, os fariseus, João Batista, as pessoas que tinham uma classe social elevada, um conhecimento elevado, ele tinha os seus imitadores, tinha os seus discípulos, tinha aqueles que o seguiam, tinha aqueles que depositavam a sua confiança, né, em seus mestres, em seus líderes. Então, automaticamente, aqueles que passaram a seguir a Cristo, passaram a entregar a sua vida a Cristo, como já tinha essa facilidade com esse conhecimento de saber o que eram discípulos, então não teve nenhum problema em ser discípulos de Cristo. Lembrando que a palavra discípulo, o termo discípulo, como eu falei ainda, como foi seguir, dito aqui ainda há pouco, vou até voltar o slide aqui, né? É bom até frisar isso, professor, na sua aula. Só um minuto. Aqui, você pode até falar algumas coisas sobre o que é ser um aprendiz, o que é instruir, o que é tornar-se um discípulo no sentido de seguidor, entendeu? Você pode até aprofundar ainda mais a sua aula quando você for dar a aula, principalmente no tópico número 1. Vamos para o subtópico número 2. Resgatando nossa identidade como discípulo. Tendo em vista a forte tradição religiosa católica romana no Brasil, né, o grande crescimento da quantidade de pessoas em nosso país que afirmam professar a fé evangélica, a multiplicação das denominações evangélicas, o forte sincretismo religioso observado também entre muitas igrejas evangélicas, né, cultos afros, católicos, espirituais, talvez esteja na hora de resgatarmos o sentido da palavra discípulo, principalmente quando estivermos na prática do evangelismo e instruindo os novos convertidos. Muitas pessoas, como foi até citado ainda há pouco aqui no começo da lição, pensam que o fato de fazer parte de uma instituição, já dá o direito de se tornar discípulo, e não é, né? Talvez, como a lição deixa bem claro, está na hora de nós pensarmos e repensarmos realmente se nós somos discípulos de Cristo. Será que eu sou discípulo de Cristo? Com o crescimento de tantas igrejas, de tantas denominações, será que o que foi ensinado a mim foi a palavra verdadeira? Será que o que foi passado ao meu conhecimento, à minha vida, na instituição que eu congrego, na instituição que eu creio, que vai me deixar mais próximo ainda de Deus, será que ela tem me mostrado realmente o que é se tornar um discípulo? Né? Então temos que prestar muita atenção e repensar no nosso credo, naquilo que nós cremos. O significado de ser um discípulo de Jesus Cristo. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, é possível que eles não vislumbrassem no primeiro momento para onde eles o conduziriam e nem o tremendo impacto que causaria em suas vidas. Porém, eles sabiam bem o significado. Vinde após mim, segue-me. Ou seja, com certeza, eles não tinham essa... Como é que eu posso falar assim? Por eles entenderem o significado de segui-lo, deixaram as redes, né? Que foi a atitude que eles tiveram, que os discípulos tiveram. Deixaram as redes e passaram a ir para todo lugar onde Jesus ia pregar a palavra de Deus. E eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham assim, essa ideia, esse pensamento.
vamos passar a ser seguidor de Cristo, mas eles não tinham entender que iriam botar a mão sobre os enfermos, queriam expulsar demônios, queriam sair aí por Jerusalém, Samaria, né, Judéia, até os confins da terra. Eu acho que, de acordo com o que o comentarista fala aqui, eles não tinham esse conhecimento, eu acho que eles não entenderiam que isso poderia acontecer em suas vidas. Tópico número 2. O que significa, então, Tiago, seguir a Jesus? O discípulo acaba sendo identificado como a pessoa que ele está seguindo. E é preciso seguir bem de perto. Assim expressou o rabino Yoser ben Yoser. Deixa-se cobrir pela poeira dos pés do seu mestre, do seu rabino. Foi o que o próprio Jesus disse. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Aquele que obedecer, aquele que entregar, aquele que confiar em seu mestre, com certeza será como ele. Subtópico número 1 do ponto número 2. A resposta humana ao chamado de Cristo. Ser um discípulo de Jesus Cristo é uma resposta do ser humano. Ser um discípulo de Jesus Cristo, né, é uma resposta do ser humano às manifestações da graça salvadora. Por que uma resposta, Tiago? Porque a iniciativa foi de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho. Ou seja, foi Deus que teve a iniciativa. Para que todo aquele que nele crê. Aí sim, depois vai vir para que todo aquele que nele crê. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No caminho de Damasco, Saulo de Tarso perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? O carcereiro de Filipos também perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar? Após o apóstolo Pedro terminar o primeiro anúncio da palavra de Deus, depois da descida do Espírito Santo, aqueles que compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos, varões, irmãos? São exemplos do ser humano respondendo positivamente ao chamado de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada, ela é anunciada verdadeiramente, quando ela é mostrada, quando o Espírito Santo de Deus vem e toca no coração do homem, o homem vai tomar uma atitude, e essa atitude será: o que é, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Ele vai se tornar submisso a Deus. Desde esse momento que ele vai entregar a sua vida a Deus, ele já vai se tornar submisso a Deus. Por isso que você vê aqui 3 passagens que falam: o que é que queres que eu faça? É necessário que eu faça para me salvar. O que é? Né? O que faremos? Ou seja, eu estou dizendo assim: fala o que eu tenho que fazer, como se Deus fosse meu patrão. E ele é meu patrão, sim. Ele que manda em mim, ele que ordena o que eu vou fazer. Amém? Subtópico número 2. A necessidade de coerência na vida do discípulo de Cristo. Como pode uma pessoa dizer que tem Jesus, está em Jesus, segue Jesus e não ser como ele? Como pode ser um discípulo de Jesus e não segui-lo? É contraditório e incoerente. Engano. Não basta nós crermos, pois os demônios também crêem que o inferno estremece. Tu crês que há um só Deus? Faze bens. Também os demônios o crêem e estremecem. Não basta profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas em nome de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. O que é que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Né? Não basta apenas fazer parte de um grupo de discípulos, como Judas Iscariotes também estavam lá. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder e os espíritos imundos, sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, o fato de nós frequentarmos a instituição, o fato de nós estarmos lá todos os dias, isso não vai nos dar o direito de se tornar discípulo de Cristo. Porque nós possamos até expulsar demônios, podemos até estender as mãos sobre os enfermos e curar, mas porque o nome de Jesus tem poder. Mas isso também não vai mostrar, ou seja, não vai me dar o direito de se tornar o discípulo de Cristo. O que vai me dar o direito de se tornar o discípulo de Cristo é parecer com Jesus, imitar a atitude que Cristo teve aqui na terra. Subtópico número 3.
identificando a verdadeira fé do discípulo de Cristo. É preciso cuidado, é preciso pensar biblicamente. É importante refletir à luz do texto bíblico como um todo. Todo discípulo de Jesus, ele crê. Mas nem todo que declara que crê é um discípulo. Isso já está, eu acho que mais que explicado, né? Uma fé que conduz à submissão, ele entrega a obediência, torna uma pessoa discípulo de Jesus. Exemplo de pessoas que creem, mas não tornam discípulos, encontrados em João 12, 42, 43. Muitos creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, tinham medo de ser esculachado, né, pelos fariseus. Não pegaram, na realidade, como eles não tinham ainda o exemplo dos cristãos, dos mártires, né? Mas os mártires é um exemplo muito, muito belo e muito, muito bom até para você, professor. Se você quiser dar um conhecimento ainda maior na sua aula, os mártires, eles criam em Cristo, obedeciam a Cristo, eles não tinham medo de morrer. Ao contrário aqui dessas pessoas nessa época, não vou nem falar de si, mas essas pessoas que diziam que criam em Cristo, mas tinham medo de confessarem, né, a Jesus, porque a Bíblia diz que com a boca confessa, porque eles tinham medo de ser expulsos das sinagogas pelos fariseus. Então, você pode usar o exemplo dos mártires. Os mártires foi um exemplo muito bonito e muito belo, né, daqueles que se tornaram imitador de Cristo, discípulo de Cristo. Uma fé que conduz à renúncia e confissão pública torna uma pessoa discípulo de Jesus. Ou seja, tem que renunciar mesmo, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Se teu pai falar assim, tu não vai ser crente, não sei o que lá, peraí, a gente vai ver agora no tópico número 3. Tu não vai ser crente, não adianta, não. Se tu for crente, tu vai sair dessa casa aqui. É claro que você tem que ter sabedoria, né? Para lidar com seu pai, para lidar com sua família. Mas, se você não amar a Cristo a tal ponto de enfrentar o seu pai nesse sentido aqui, certamente o pai vai envergonhará de você também. Porque a Bíblia diz que aquele que tem vergonha de Deus, Deus também terá vergonha dele. É algo mais ou menos nesse sentido do versículo que está na Bíblia. Vamos para o tópico número 3. Atitude de discípulo de Jesus Cristo. Né? Como encontramos na Bíblia, a resposta humana ao chamado de Cristo se expressa não apenas em palavras, em emoções, mas em concordância ou admiração? Não. É muito mais ainda. Nós amamos a Cristo, mas em decisões e atitudes. Amar a Cristo acima de tudo e todos. Ir com Jesus, acompanhá-lo, é uma coisa. Ser discípulo de Jesus Cristo vai além. Para ser discípulos, precisamos amar a Jesus Cristo mais do que a família a si própria. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e a mulher, e aos filhos, os irmãos, e as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer tem o sentido de amar menos. Ou seja, se nós não entregarmos a nossa vida por completo para Cristo, a tal ponto de amarmos menos a nossa família do que Deus, devemos então amar mais a Deus do que nossa família. Né? Não que você vai abandonar a sua família, não que você vai xingar a tua família, dizer que tua família não presta. Não, não é isso. O que a Bíblia diz é que nós devemos amar mais a Cristo do que a nossa família. A um tal ponto que quando nós vamos confrontarmos por elas, né, sobre quem você vai escolher, como por exemplo, você aconteceu uma condição sobre essa, quem você vai escolher, Jesus ou eu? Você vai explicar. Olha, para a minha família, aqui na Terra, ela é tudo. Mas diante de Deus, ela acaba se tornando nada. É claro que Deus usou a minha família para me colocar aqui na Terra, para me conceder aqui na Terra. Mas, ai de mim se não fosse Jesus, porque somente com Jesus nós obtivemos salvação. Então, isso é uma coisa muito complicada que você tem que explicar, mas de qualquer forma, você tem que amar mais a Cristo do que a sua própria família. Não que você não vai amar a sua família, viu? O Senhor Jesus alertou sobre o conflito que pode surgir dentro da família, caso um de seus membros decida segui-lo.
De forma alguma, o discípulo de Jesus deixará de honrar pai e mãe, cumprir seus compromissos com a família. Deve ser um pacificador, mas sempre comprometer seu dever para com o Senhor Jesus Cristo, como eu falei ainda há pouco. Nenhum amor que temos nesta vida pode ser comparado ao que devemos ter por Cristo. Levar a sua cruz. Quando Jesus falou, levar a sua cruz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A multidão, ela não entendia, ela não sabia do que isso se tratava. De um instrumento, o que a multidão sabia é que se tratava de um instrumento de pena de morte, comumente utilizado entre os romanos para os escravos e criminosos. No sentido figurado, significa enfrentar o sofrimento, a provação, reprovação por parte da sociedade, vergonha, e expor-se à morte. Né? O que então, se levar a sua cruz está querendo dizer? É a nossa vergonha. A nossa vergonha. Devemos abandonar o nosso eu. Devemos dizer não ao nosso eu. E então, entregarmos a nossa vida a Cristo. E por mais que nós iremos passar vergonha diante da sociedade, porque nós iremos ter conduta de cristão, uma pessoa que é pacificadora, uma pessoa que tem mansidão em sua vida, talvez o mundo vai lhe olhar, né, vai dizer, olha esse cara, ele é muito quadrado, mas é melhor nós subirmos para o céu quadrado do que nós descermos para o inferno redondamente. Né, que é uma frase bem bacana. O homem condenado carregava a cruz até o local onde seria executado, ou seja, levar a cruz é crucificar o nosso eu. Em outro texto diz, tome cada dia a sua cruz. Renunciar tudo quanto tem. Renúncia é a parte do custo de viver como discípulo na terra. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Algum sentido desta palavra no grego? Dar a Deus, despedir, abandonar. É preciso que Jesus Cristo esteja acima dos nossos interesses e projetos pessoais. É necessário prontidão para deixar qualquer relação que não seja compatível com o caminho de Jesus Cristo. É interessante nós entendermos isso, que imitar a Cristo é renunciar a tudo, é abandonar tudo. Se o teu serviço está te afastando de Deus, está te afastando de Jesus, meu amigo, você deve renunciá-lo. Se você não consegue mais ficar firme no seu serviço, no teu emprego, eu tenho certeza que Jesus vai te honrá-lo. Se no teu serviço é impossível de ser fiel a Deus, saia. Eu sou ousado a falar isso porque eu tenho certeza que Deus não vai te deixar na mão, que Deus não vai te abandonar. Porque você vai estar mostrando para Ele que você ama Ele, que você crê nele, que você confia 100% nele. A esposa de Ló, após que ela saiu, né, da cidade de Sodoma, ela não abandonou tudo. Por quê? Porque ela olhou para trás e o que aconteceu? Ela ficou uma estátua de sal. Isso é o defeito que nós temos. Saímos do mundo, participamos agora sendo noiva de Cristo, mas infelizmente o tempo todo ficamos olhando para trás, ficamos observando quem nós éramos, ficamos martirizando a nossa mente. Quando eu estava no mundo era assim, 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 tá. Então, devemos ter bastante cuidado. Como ela não deu a Deus a vida de Sodoma, não abandonou o que ficou em Sodoma, então ela não teve renúncia. A conclusão que nós temos nesta lição, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, em Romanos 8, 29, encontramos que Deus chama pessoas para serem conforme a imagem de seu Filho, parecidas com Ele enquanto caminhamos, observamos e ouvimos. É um processo. Temos muito a aprender, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, a conclusão que temos é simples. Devemos renunciar a Cristo, devemos renunciar ao mundo para participarmos das coisas celestiais. Aquele que não renuncia ao mundo, aquele que não abandona o mundo para servir a Cristo, para seguir a Cristo, em hipótese nenhuma ele pode se tornar um discípulo de Jesus. Lembrando, aquele que não toma cada dia a sua cruz, aquele que não
confessa todos os dias que realmente crê em Cristo, ele de forma alguma será um discípulo de Jesus. Porque para ser um discípulo de Jesus, a atitude tem que parecer com Cristo, e Cristo renunciou tudo por amor a nós. Cristo abandonou todas as coisas celestiais que ele tinha lá no céu, toda a glória, por amor a mim, por amor a você. Portanto, cabe a mim e a você, então, abandonar tudo para viver exclusivamente somente para Cristo. Muito obrigado, que Deus em Cristo venha abençoar a você, que eu tenho certeza que Deus vai dar a você o conhecimento ainda maior quando você escutar esse comentário. E também eu quero aconselhar a você, entra no site www.ebd em Foco. Lá tem os 4 Cs, os conhecimentos, né, didáticos, conhecimento da Bíblia, como você dá uma boa aula na sua escola dominical. Eu tenho certeza que você não irá perder participando dos nossos cursos do canal EBD em Foco. Que Deus Cristo o abençoe. Essa foi a lição de número 12.